Era um movimento muito diferente do dia de assistência espiritual, com um número mais reduzido de pessoas, apenas trabalhadores que lá estavam para aprimorar seus conhecimentos acerca da doutrina que escolheram seguir. Encontraram Helenita à porta, aguardando-os. A jovem os encaminhou ao dirigente de uma das salas, que os esperava com um simpático sorriso. Boa noite. Sabia que viriam. Acomodem-se nas cadeiras próximas à mesa, solicitava Luciano, recepcionando quem estava chegando. Alguns minutos antes, Helenita tinha sido chamada por Luciano, que pediu para conversarem a sós por alguns momentos. Minha cara Helenita, quero apenas tirar algumas dúvidas sobre seus amigos que vieram na semana passada. Luciano fez algumas perguntas sobre Raul e Beatriz, as quais ela não se intimidou a responder, pois eram simples e objetivas. Ficaram apenas alguns minutos conversando e logo finalizaram quando Luciano lhe disse que Raul e Beatriz haviam chegado. Como você sabe? As notícias chegam rápido, cara amiga. Saíram sorrindo da brincadeira. Diziam que ele não precisava sair da sala, que as informações lá chegavam numa rapidez de impressionar. Luciano se limitava a dar aquele sorriso maroto, confidenciando que ele era muito curioso, uma das suas falhas incorrigíveis que, um dia, teria que examinar. Quando Helenita conheceu Luciano, ele era um dos trabalhadores mais antigos da casa, sempre ativo na militância espírita, portador de virtudes inigualáveis que o alçaram à categoria de dirigente de vários trabalhos da casa. Era comum encontrá-lo pelo menos 3 vezes na semana e 2 sábados no mês, ausentando-se apenas quando tirava férias de seu trabalho profissional, ainda necessário nas lides terrenas, o que lhe assegurava o conforto material e a disposição para tantas atividades desenvolvidas no centro espírita. Era um trabalhador incansável, sempre amável e humilde, era muito querido e respeitado não só pelos trabalhadores do plano material, como também pelos trabalhadores do plano espiritual. Um valoroso trabalhador, poderia assim dizer. Helenita o conhecera havia alguns anos. Ele a recebeu na orientação, deixando-a tão calma que conseguiu expor todos os problemas pelos quais estava enfrentando nos últimos meses. Ela contara tudo àquele senhor que acabara de conhecer, mas que parecia seu velho e querido amigo. Confidenciou tudo, até sobre seus medos mais recentes, que a terapia não conseguia minorar. Depois de seu desabafo, ele a olhou fixamente e disse: o momento de retribuir todas as alegrias vivenciadas por você está chegando, minha cara, solicitando-lhe a doação de seu amor, sua alegria e todo o bem que é capaz de dividir com aqueles mais necessitados que você na época. Helenita não compreendeu exatamente o que ele quis dizer, mas sentiu-se mais tranquila, percebendo que seu caso não era perdida. Ele a encaminhou a uma série de assistências, pedindo-lhe que estudasse os livros básicos do Espiritismo. Passaram-se exatamente 4 anos, e ela finalmente compreendeu o que ele tentara lhe dizer em seu primeiro encontro. Ela descobriu potencialidades adormecidas, sendo essas as ferramentas de que se utilizava para minorar a dor e o sofrimento dos menos esclarecidos e mais carentes de amparo e amor. Sabia que era apenas uma iniciante, mas sentia-se muito mais feliz do que era no passado. Custou a compreender que se é feliz quando fazemos o outro feliz. É o dar para receber que dificilmente compreendemos. Helenita era uma médium de psicofonia, utilizando essa faculdade para propiciar o intercâmbio entre o mundo material e o espiritual por meio da fala. Ela auxiliava as entidades do plano espiritual a se comunicar com os habitantes da realidade corpórea. E, lá estava Helenita, naquela sala, deixando Beatriz cada vez mais curiosa com o que lá iria acontecer. Apesar de curiosa, Beatriz permaneceu atenta a todos os movimentos, com um profundo bem-estar, como nos momentos em que tomava seu passe. Raul sentiu um calafrio quando entrou na sala e percebeu suas pernas bambas. Esperaram mais alguns momentos, e as luzes se apagaram.
O recinto foi envolvido em uma música suave e tranquila. Luciano abriu a reunião com uma prece sensível e amorosa, ligando-se às equipes presentes e a todos os encarnados que participavam do evento. Em seguida, a música cessou e algumas luzes foram acesas para a palestra da noite. Uma senhora de voz doce iniciou a reunião. Falou sobre o tema que iriam desenvolver naquela noite, lendo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o perdão e sobre amar os inimigos. Após a leitura, discorreu sobre o tema com doçura e mansidão. A palestra durou apenas 10 minutos e, na sequência, Luciano passou a falar sobre as posturas necessárias que cada médium e cada criatura encarnada necessitam possuir para se redimir dos equívocos do passado. Disse que o médium não é uma criatura privilegiada, aliás, muito pelo contrário, é uma criatura tão mais endividada que os demais, pois recebe a posse de determinadas ferramentas mediúnicas com a finalidade de lhe auxiliar na quitação. Ele usa a mediunidade para o bem comum, para o alívio de sofredores, para a recuperação dos caídos, enfim, para auxiliar cada ser que cruza nosso caminho, fazendo a caridade sem olhar a quem se destina. Em sua fala, Luciano abordou também a necessidade de aprender a perdoar e a pedir perdão, coisas diferentes, mas essenciais ao equilíbrio de qualquer um. Falou sobre o autoperdão, insistindo que somos imperfeitos, por isso falhamos muito ainda, e que se não aprendermos a nos aceitar falíveis e a nos perdoar, não conseguiremos oferecer ao outro perdão. Compreender para perdoar. Compreender-se, aceitar-se e perdoar-se são atitudes de vital importância para nos libertarmos de nossas próprias imperfeições. Foi uma dissertação linda, que tocou todos os presentes. A mesa, composta de várias cadeiras, estava toda ocupada por médiuns que intermediariam as possíveis comunicações de entidades espirituais presentes, trazidas para também ouvir e aprender a urgência da necessidade de perdoar seu desafeto ou, como se referem, inimigos de outrora. Quando ele finalizou a dissertação, uma das médiuns incorporou um espírito sofredor que relatou aos presentes seu drama. Iniciou um choro convulsivo e desesperado. De sua boca saíram palavras trêmulas, ele disse ser um infeliz traído por seu próprio irmão. À dor, uniu-se uma raiva incontida daquele que deveria tê-lo amado e respeitado, mas que o traíra. Do choro, passou para uma raiva controlada, dizendo que o dia dele também chegaria. Disse que só iria embora se o irmão lhe pedisse perdão por todo o mal causado. A médium ficou em silêncio alguns instantes, o suficiente para que Luciano se dirigisse à sofrida entidade. Irmão, você está certo em desejar ouvir um pedido de perdão, afinal, sofreu os piores tormentos no local onde foi julgado. O espírito, ao se lembrar do local, passou a chorar convulsivamente, pedindo que tirassem de seu corpo todos aqueles bichos que lhe corroíam as entranhas. A senhora que dera a palestra inicial, Alice, aproximou-se da médium e aplicou passes em suas costas. Conforme a energia adentrava-lhe pelo corpo, a entidade espiritual começou a se acalmar, sentindo-se mais tranquila. Luciano continuou a lhe falar, exaltando a necessidade de compreender os erros humanos, algo inerente a todos os que aqui se encontram nesse planeta de provas e expiações. Somos falíveis e imperfeitos. Como não compreender o erro alheio se ainda cometemos tantos desatinos e tantos equívocos em nome de nosso ego? Se ainda erramos, como não tolerar o erro alheio? O espírito começou a se acalmar, parando de chorar. Foi aí que Luciano lhe perguntou: Irmão, você sabe quem lhe retirou daquele local tenebroso? Não sei. Apenas senti duas mãos vigorosas me levantando e me retirando daquele lugar. No mesmo instante, o espírito, na pessoa da médium, viu a figura de alguém se aproximando e, em seguida, se colocando de joelhos bem próximo dele, pedindo-lhe perdão. Era seu irmão, que se levantou e lhe estendeu as mãos. Ao ver aqueles braços,
A entidade começou a soluçar novamente, pois se lembrou de que foram eles que o salvaram daquele lugar de sofrimentos atrozes. Tudo havia sido obra do amor. O irmão da entidade sofredora mostrou-se profundamente arrependido, dizendo que sem seu perdão não poderia prosseguir seu caminho, e comprometeu-se a receber o irmão como um filho muito amado, dando-lhe de volta tudo o que lhe havia privado. Faltava apenas que seu pedido de perdão fosse aceito. Como só o amor pode fazer essas coisas, permitindo perdão sincero, ambos se abraçaram e, em silêncio, saíram do ambiente. Muitas coisas precisavam ser conversadas, mas em outro lugar. Tudo foi narrado por Alice, que se postou atrás da médium. Uma cena comovente, que Luciano finalizou agradecendo a Deus por sua infinita bondade e amor a todos os seus filhos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Raul e Beatriz observaram tudo com um olhar atento, procurando entender o que se passara entre os dois irmãos. Raul ainda duvidava se aquilo tudo não tinha sido invenção ou exagero da médium. Tentou bloquear esses pensamentos, mas não conseguia dominá-los. Começou a se sentir mal, questionando tudo e até duvidando se aquilo era real. Beatriz, diferente de Raul, parecia compreender o que significava resgatar erros do passado. Foi uma lição aprendida, que a fez refletir sobre os possíveis débitos de seu irmão para que se encontrasse naquele estado. Ela passou a acreditar nas possibilidades de sucessivas encarnações e compreendeu que cada um carrega consigo tudo o que conquistou durante sua existência corporal, em uma bagagem constituída de virtudes e erros. Tudo segue conosco e forma nosso real patrimônio. As boas e as más ações. Ela entendeu que a dor é sinal de que nossa bagagem precisa ser melhor avaliada, retirando o peso do rancor, da mágoa, da revolta e do desejo de vingança que nos leva a cometer novamente as mesmas infrações de outrora. Ali, tudo parecia tão simples, e, no entanto, quando aplicamos a nossa existência tudo parece tão complicado. Beatriz sempre refletiu sobre suas ações, da forma como seu pai lhe orientara. Quando assim agimos, corremos menos riscos de nos perder no emaranhado de emoções que é nossa vida. Ele dizia que era preciso agir com critério para se errar menos. Errar todo mundo erra, mas é a quantidade de erros que nos direciona a conquistas ou derrotas. Beatriz se lembrou dele naquele momento, enviando-lhe, onde estivesse, seu intenso e eterno amor. Se não existem barreiras entre esses dois mundos, ele com certeza recebeu aquele gesto de carinho e amor. Beatriz foi tirada de suas divagações com um grito estridente, que cessou após Luciano se aproximar do médium. Outro espírito acabava de ser incorporado, e Luciano, carinhosamente, disse-lhe que ele precisava se comportar de maneira adequada naquele recinto, pois estava sendo recebido com muito amor para que contasse o porquê de tanta raiva e descontrole. A entidade espiritual observou a todos na sala com um desprezo e olhar de altivez e, fixando-se em Luciano, falou: Eu sei de seus planos diabólicos contra mim e devo alertá-lo de que não existe possibilidade de sucesso. Você sabe que tenho parceiros do lado de cá poderiam lhe derrubar de um só golpe. Portanto, afaste-se de Raul e não tente mais ajudá-lo. Ele não merece sua generosidade, merece apenas que o mal se apodere dele e o destrua. Se possível, espero que seu sofrimento dure toda a eternidade, pois só assim eu estarei vingado. Enquanto você insistir em ficar do lado dele, estará apenas retardando o inevitável. Esperei tanto, que posso esperar um pouco mais. Meu amigo, não estou do lado de ninguém, apenas do lado de Deus, que me orienta o caminho e rege minha vida. Não tenho preferidos, portanto, não tenho lado a escolher. Prefiro o lado do bem e do amor, que não é o caminho que você escolheu trilhar. Sinto muito que você tenha sofrido nas mãos desse irmão, mas lembre-se de que existe uma lei infalível que rege todas as criaturas. A lei de ação e reação.
Tudo o que oferecemos a nosso próximo retomará para nós algum dia. Chega de tanta conversa inútil, pois você não vai me convencer de meus planos não serão concretizados. Vou lutar com todas as minhas forças para conseguir o que pretendo e não vou tolerar intromissões. Nadine já foi avisada. Vou embora, e o aviso já foi dado. Não se intrometa mais se não quiser sentir o peso das minhas mãos sobre você. Antes de ir embora, peço apenas que leve em consideração o pedido que lhe foi feito por alguém que muito lhe amou e que também se encontra na espiritualidade. Ela deseja encontrá-lo, mas você não aceita. Gostaria de conversar com você, de ajudá-lo. Sabe que muitas coisas não foram esclarecidas e está sofrendo vendo você nas condições em que se encontra. Não quero ajuda dela nem de ninguém. Quando precisei de ajuda, todos viraram as costas para mim. Diga-lhe que já fez sua escolha, ficando ao lado desse crápula, traidor e egoísta. Não preciso da caridade dela nem tampouco da sua compaixão. Já vivi e morri sem isso. Agora pouco importa o que ela sente ou pretende. Você não acredita na justiça? Não na dos homens, mas na justiça de Deus? Acredito, sim, na justiça, seja de seu Deus, seja a minha. E a justiça é implacável, dá a cada um o que merece. E ele está sofrendo já nesta vida com tudo o que já perdeu. Confesso que não foi obra minha, mas exultei quando fiquei sabendo de tudo o que lhe ocorreu. Só que isso foi pouco, quero a vingança completa, com ele aqui ao meu lado. Eu estava quase conseguindo, mas alguém estragou meus planos. Tentarei novamente até conseguir. Não pense que sou covarde, pois não sou. Quero aqui para que possa olhar nos meus olhos e dizer por que agiu daquela forma comigo. Se é isso apenas o que deseja, por que não aceita que se encontrem em terreno neutro quando estiverem em desdobramento pelo sono? Eu conheço vocês, são ardilosos e não me deixarão chegar muito perto, quero do meu jeito. É uma pena que não tenhamos encontrado uma maneira civilizada de resolver essa questão. Sinto muito por você, que está perdendo a oportunidade de se libertar dessa prisão em que se colocou. Espero conversar novamente com você em breve. Até lá, reflita sobre o que conversamos e dê uma oportunidade a ela de lhe falar. Será muito importante, pois redefinirá os rumos de suas existências. Não tenho mais uma vida para refletir, sou apenas um fantasma atormentado em busca de vingança. Deixe-me em paz e pare de me buscar à força, pois da próxima vez usarei de todo o meu poder. Se quiser medir forças, se prepare. Não, meu irmão, não desejo medir forças com você nem com ninguém. Apenas quero ajudar a resolver esse impasse secular que o impediu de retornar ao mundo material desde então. Você merece nosso apoio e nosso amor. Não se esqueça disso. Por um momento ele foi tocado nas fibras de seu coração, mas, logo em seguida, voltou com sua postura arrogante e impetuosa e retornou a seu lugar de origem. Deixou a sala, não sem antes se aproximar de sua vítima, envolvendo seu pescoço em um aperto letal. Raul sentiu-se sufocado, como se alguém efetivamente estivesse exercendo aquele aperto. Durou apenas alguns segundos, mas o suficiente para Raul levantar e sair rapidamente daquele local, deixando Beatriz sem saber o que fazer. Luciano pediu aos presentes que se mantivessem em prece aquele que é todo amor, todo perdão, todo justiça. Saiu da sala e encontrou Raul encostado à parede, respirando pesadamente, ofegante e apavorado com tudo o que sentiu e presenciou. Respire fundo, meu jovem. Procure não pensar no que aconteceu e volte à sala. É imperioso que esteja presente até o fim da nossa reunião. Aceite o meu conselho. Raul ficou indeciso se saía correndo daquele lugar ou se retornava à sala onde sentiu tanto pavor. Luciano olhava-o com doçura e simpatia, tentando convencê-lo a retornar. Raul não conseguiu se desvencilhar do magnetismo dele, que parecia dominar-lhe as ideias e o poder de decisão.
Não conseguiu dizer não e, vencido, acompanhou Luciano de volta à sala. A reunião estava apenas começando. 14. Explicações necessárias. Raul retomou a sala se sentindo ofegante. Parecia que o ar lhe faltava e seu coração batia aceleradamente. Ainda sentia a pressão daquelas mãos invisíveis em seu pescoço. Lembrou-se de seus pesadelos, quando se sentia perseguido por alguém que não conseguia ver. Será que era mesmo tudo real e não apenas fruto de sua imaginação? Para ele estava tudo muito confuso. Existiria mesmo alguém querendo lhe ferir mortalmente? Como lidar com um inimigo que não se vê e não se sabe quando vai aparecer? Raul sabia que aquela última entidade a se manifestar se referiu a ele. O que fizera de tão grave em outra vida para ser perseguido daquela maneira? Como pedir perdão a alguém se desconhecia o mal que havia praticado? Não achava justo ser perseguido sem poder se defender. Mas e se fosse um equívoco? Não seria uma injustiça ser cobrado por algo indevido? Enquanto a criatura falava, um sentimento estranho apoderou-se de Raul, como se sentisse indignado pela cobrança. Experimentou sentimentos controversos, como pena e indignação, mas não culpa. Sentiu algo por aquele ser tão magoado, mas não conseguiu definir o que. Não sentiu raiva nem se penalizou por ele estar naquela situação, tampouco sentiu medo naquele momento. Enquanto isso, a reunião continuava. Helenita ainda não havia sido chamada ao trabalho de intercâmbio quando percebeu a aproximação de uma entidade espiritual em corpo feminino, ainda fragilizada, amparada por outros companheiros espirituais. A jovem médium sentiu seu corpo entorpecer, entrou em transe e começou a falar, transmitindo as palavras da mulher espiritual. Filho querido, quanta saudade! Quero lhe dizer que estou muito feliz por sua decisão de vir a esta casa. Deus atendeu às minhas preces. Sei que tem um longo caminho a percorrer no sentido do aprendizado e da quitação das dívidas contraídas com você e com aqueles a quem fiz sofrer. Sei que foi escolha minha e não culpo ninguém, a não ser eu mesma. Já fui alertada de que a culpa é nossa maior inimiga, pois nos impede de prosseguir a jornada. Sei que minha tarefa não foi cumprida a contento, pois como mãe não correspondi ao que esperavam de mim. Estou aqui, filho querido, para lhe pedir perdão por tudo o que não pude lhe ofertar. Não fui a mãe que você merecia e necessitava. Fui ausente quando mais necessitou de mim, mas procurei entender que era uma tarefa que eu não sabia desempenhar a contento. Cresceu sozinho, sem mesmo um pai, pois até disso privei você. Perdoe-me se não pude dar conta da tarefa. O medo me afastou de você, mas o amor verdadeiro se apossou de mim quando despertei e percebi quanto mal lhe causei. Percebi que a separação é apenas material, pois em nossos corações continuam a pulsar todas as emoções e sentimentos que nos acompanharam a trajetória terrena, agora sem as máscaras do egoísmo e da individualidade, que sempre me acompanharam a existência. Sei que não posso mudar o que já se encontra gravado, pois o passado não pode ser alterado. Posso, no entanto, encontrar uma maneira de ajudá-lo neste momento, procurando desfazer todos os nós urdidos por minhas mãos inseguras e inexperientes. Escolheu a mesma profissão que a minha, mas de maneira coerente e responsável, jamais se esquecendo de sua vida pessoal e afetiva. Acompanhei seus passos durante todos esses anos à distância, orgulhosa de você. Tornou-se um homem de bem, que sempre sonhei. Fez tudo sozinho, meu filho, e disso é o que mais me orgulho. Não se recorda da programação que efetuou antes de aqui encarnar, mas está executando-a a contento, mesmo com tantas provas difíceis a vencer. Sinto apenas que necessita cuidar de seu coração, que é o responsável por tudo o que conquistará ao longo de sua existência. Tempos difíceis estão sendo necessários, para que se firme no caminho certo. Persevere no caminho do bem e encontrará apenas as boas sementes, que, se plantadas no tempo certo,
germinarão frutos de sabor doce e agradável. Os frutos provenientes das boas escolhas. Posso dizer que estou colhendo os frutos amargos das minhas escolhas equivocadas. Não trago mais em meu coração medo e angústia de não saber fazer as escolhas acertadas, pois só o tempo e a prática me fornecerão os subsídios para não errar mais, ou pelo menos errar menos. Está passando por forte prova kármica, que terá que exercitar muitas das suas virtudes já conquistadas. Não travará uma batalha com um inimigo invisível, como supõe, mas consigo mesmo, seu inimigo mais ferrenho e o maior causador dos sofrimentos que experimenta nesta existência terrena. Por ora, é o que posso lhe informar. Meu tempo está se esgotando e minhas forças estão reduzidas, por isso preciso ir, mas não sem antes saber se realmente me perdoa. Os presentes ficaram emocionados com o comovente relato de uma mãe que se sentia culpada por não ter cumprido suas atribuições. Luciano aproximou-se da médium e envolveu a entidade em um abraço espiritual, que a fortaleceu um pouco mais. E lhe falou: minha irmã querida, somos nós os primeiros a aprender a nos perdoar. Se não perdoar as suas atitudes, como espera que outro possa lhe perdoar? Primeiro aprenda a se perdoar, libertando-se da culpa que invariavelmente nos remete a vales sombrios e tristes. Qual de nós está isento de falhar contra si e contra seu próximo? Somos criaturas imperfeitas e precisamos aceitar nossas limitações, procurando saná-las no tempo certo. Perdoe-se, minha filha. Agradecemos sua sinceridade e sua confiança neste pequeno grupo de estudos e retome quando desejar. Agradeço a você e a todos os que permitiram minha presença nesta casa, eu que ainda sou uma devedora procurando resgatar minhas dívidas perante aqueles que muito magoei e fiz sofrer. Filho querido, peço que se lembre de mim como alguém que precisa muito da misericórdia divina. Ore por mim. Perdoe minha insensatez e todos os erros cometidos pela minha ignorância das leis do amor. Cuide de sua segurança, mantenha seus pensamentos elevados, pratique todos os gestos de bondade e benevolência que puder, pois este será seu maior tesouro, que o livrará da dor e de arrependimento futuros. Liberte seu coração da angústia e da mágoa. Trabalhe em prol do bem e do perdão incondicional. Um beijo em seu coração. Um silêncio profundo envolveu todos os presentes. Beatriz enlaçou suas mãos nas de Raul quando percebeu a emoção do amigo, que chorava silenciosamente, em uma dor real e verdadeira. Era sua mãe que lá estivera. Seria possível? Eram emoções demais para uma só noite. Sua vontade era sair de lá e nunca mais voltar, mas sabia que não seria a solução. Ele era um homem coerente, e nada ficava sem respostas em sua vida. Não mudaria sua forma de viver, precisava de explicações plausíveis, que somente Luciano poderia lhe fornecer. Queria que todos saíssem, que aquela reunião se encerrasse para que pudesse conversar com ele. A reunião foi encerrada com uma prece sincera de agradecimento ao plano espiritual pelo auxílio prestado naquela noite. As luzes se acenderam, os médiuns continuaram sentados em silêncio, aguardando que Luciano os dispensasse. Luciano, observando o estado de Raul, despediu-se de todos, agradecendo amorosamente sua participação. Assim que todos saíram da sala, aproximou-se de Raul e segurou suas mãos ainda trêmulas com todas as emoções vivenciadas naquela noite. Creio que tenha muitas dúvidas. Quero apenas que se despoje de seu ceticismo e da racionalidade e tente absorver todas as emoções pelo canal das próprias emoções. Só assim entenderá o que é que sucedeu. O mentor espiritual já havia me informado do que iria acontecer, por isso insisti pela sua presença aqui nesta noite. Não sei o quanto você acredita, nem tampouco o quanto duvida. Por isso precisamos ser honestos e objetivos em nossa conversa para que nada fique sem esclarecimento. O jovem permanecia silencioso, procurando concatenar suas ideias e organizar seus pensamentos para que pudesse formular as perguntas certas.
Foi minha mãe que esteve aqui hoje à noite. Sim, meu filho. Ela se esforçou para manter o equilíbrio e conseguir que esse encontro fosse marcado. Desde que esteve aqui na primeira noite, acompanhou seus passos, implorando que seus mentores favorecessem esse encontro, que representaria para ela a sublime libertação da imensa culpa que traz em seu íntimo, fruto das escolhas equivocadas que realizou. Sei que ainda tem um longo caminho de aprendizado para que possa ampliar seu discernimento. Costumo dizer aos novatos que deixem de lado a razão e procurem exercitar suas reais percepções pelas vias da sensibilidade. Vou lhe perguntar e espero que seja sincero. Sentiu que a presença que aqui esteve estava ligada a você por laços afetivos? Foi tocado pela emoção? Raul abaixou seus olhos, com as lágrimas já escorrendo por seu rosto. Sim, senti que era minha mãe. Mas como isso foi possível? Ela já está morta há tanto tempo, como pode estar aqui falando comigo? Dito isso, desatou a chorar, deixando os sentimentos desabarem. Luciano esperou que o jovem se acalmasse. Era eu que tinha que lhe pedir perdão por não estar ao seu lado quando mais precisou de mim. Agi como um filho desnaturado e mimado, que queria puni-la por todas as suas ausências em minha vida. Fiquei sabendo de sua doença por terceiros, pois ela não quis me contar pessoalmente. Irritei-me com essa atitude e pensei que, se ela não confiava em mim, eu não era uma pessoa importante em sua vida. Sempre senti que nunca fui prioridade em sua vida. Ela não conseguiu estabelecer laços afetivos comigo como eu sempre sonhei. Sempre fomos estranhos um para o outro. Raul fez uma pausa. Suspirou profundamente e continuou. Após sua morte, uma assistente dela, famosa editora de moda de uma revista francesa, me procurou, dizendo ser portadora de alguns documentos que me pertenciam. Minha mãe lhe pedira que chegasse às minhas mãos assim que possível. Ela trazia uma pasta de couro, que mais parecia um álbum de fotografias. Quando abri, fiquei completamente desnorteado, pois toda a minha vida havia sido documentada, com fotos, vários trechos escritos com a caligrafia de minha mãe, alguns recortes de jornal. Estava tudo ali, toda a minha vida documentada pelas hábeis mãos de uma grande artista da moda. Ela não perdeu sequer uma data especial, mesmo que não estivesse pessoalmente em nenhuma delas. Tudo estava documentado para que eu pudesse consultar a qualquer momento que desejasse. Jamais poderia supor que fosse portadora de sentimentos tão amorosos por mim. Porque nunca me contara sobre aquele álbum. Eu nunca teria uma resposta, pois ela não estava mais lá para responder. Na última folha havia uma despedida simples e emocionante. Ela disse estar fechando um ciclo de vida, despediu-se de mim e me desejou toda a sorte deste mundo. E finalizou com a frase: a você, querido, a única pessoa a quem realmente amei neste mundo. Mesmo que nunca tenha sentido esse amor, ele sempre norteou nossa relação, sentirei sua falta. Te amo. Outra pausa, e Raul prosseguiu com seu relato. Essa foi sua despedida. Peguei aquele livro em minhas mãos, sentindo o peso do remorso me consumir, confuso demais para dizer alguma coisa portadora daquele pequeno tesouro. A mulher se despediu, dizendo que eu era exatamente como minha mãe descrevera. Com um sorriso carregado de carinho, despediu-se. Nunca mais a vi, mas sei que fui uma grande amiga de minha mãe. Tive medo de procurá-la. Senti-me culpado durante anos por nada ter feito para que essa relação se fortalecesse, apenas deixei a vida seguir seu rumo. A única pessoa que tomou conhecimento desse fato foi Elisa, minha namorada na época, depois esposa e que hoje já não está aqui entre nós. Quem sabe já se encontraram no mundo espiritual. Agora, como eu posso dizer a ela que nada me deve? Nem perdão, nem culpa, ambos falhamos nessa relação. Tudo ficou para trás e, como você mesmo disse, o passado não volta. Por que se lamentar por algo que não tem volta? Entenda uma coisa,
Raul, falou Luciano com carinho, as coisas parecem simples. Falamos frases que sabemos ser fundamentadas na razão, mas é nosso coração que impera, é ele que comanda nossos atos. O mais difícil é perceber o que poderíamos fazer e não fizemos. E a dor do remorso, da culpa, que carregamos conosco ao retornar ao plano espiritual. Todas as criaturas conscientes e lúcidas fazem essa autoanálise quando finalizam suas jornadas encarnatórias. Compreenda que, mesmo que você não sinta que ela precise de seu perdão, ela necessita fazer as pazes com a própria consciência, que ainda a pune pela vida que lhe proporcionou. É apenas isso que ela espera de você. Seu perdão. Se você sente que também cometeu equívocos, diga isso a ela. Você deve estar pensando: mas como posso fazer isso? Com toda a verdade de seu coração, para que ela possa receber pelas vias do pensamento e do sentimento seu pedido de perdão. Pense em sua mãe, e ela receberá seu pensamento e perceberá suas reais emoções e disposições. Porque ela ainda sente necessidade de que eu a perdoe, se, desde sua morte, eu me sinto culpado por minhas atitudes. Já não captou o que eu sinto. Tudo acontece no tempo certo. Talvez ela estivesse tão mergulhada na própria culpa, que não havia espaço para captar sua própria dor e angústia. Não sabemos exatamente como estava até o presente momento. Aprenda a compreender pela emoção e perceba que só hoje se sentiu em condições de encarar toda a bagagem de culpas e atitudes equivocadas que traz consigo. É assim que tratamos as questões do plano espiritual. Sei que tudo isso é confuso. Percebi que após tudo o que lhe aconteceu nesta noite, alguns pontos encontram ressonância em seu mundo íntimo e psíquico. Isso é positivo, pois demonstra que você decidiu deixar as reservas de lado e encarar a possibilidade da existência de vida após a morte. Pense nisso e futuramente conversaremos sobre o assunto. Aquela entidade que se manifestou, declarando seu desejo de vingança contra mim, é capaz de me ferir mortalmente. Percebi toda aquela fúria direcionada à minha pessoa, tanto que eu senti seus dedos, e seu ódio mortal, no meu pescoço. Ele seria capaz de concretizar seus planos se eu não estivesse aqui, protegido e amparado pelas equipes do bem? Se fosse lá fora, seria possível ele realmente me ferir? Luciano pensou antes de responder a difícil questão, pois nem tudo era capaz de saber. Mas não poderia deixar aquele jovem pensando ser tão vulnerável às forças do mal. Não, respondeu, isso não aconteceria, pois todos somos criaturas amparadas e protegidas pelas forças superiores, que nos auxiliam a cumprir nossas tarefas terrenas. Retornaremos à nossa pátria de origem, ou seja, a espiritualidade, quando nossas tarefas finalizarem, quando chegar o momento de retornar. Nem antes, nem depois da hora marcada. Nossa postura frente à nossa existência corporal pode definir possíveis alterações de rota, tanto favorável quanto desfavorável. O que significa que nossa conduta é que definirá nosso real destino. Daí a necessidade de avaliarmos nossos comportamentos a todo instante, verificando se estamos realizando nossas tarefas a contento, na busca de valores eternos para nossa bagagem espiritual, ou se estamos desperdiçando tempo precioso em busca de tesouros perecíveis e temporários. Depois de uma breve pausa, como se esperasse que as suas palavras tocassem o intelecto do rapaz, Luciano continuou. Raul, lembre-se de que você tem autonomia sobre sua vida. Você é responsável pelas suas posturas perante sua existência. Assim como também foi no passado, quando acertou ou quando se equivocou. Tudo fica gravado em sua consciência, que seria como um arquivo de memórias. Nada se apaga. As boas e as más escolhas. Isso acompanha por todas as novas oportunidades de encarnação, se é que acredita nessa possibilidade. Se você magoou, feriu, desprezou, aquele que foi objeto de seu equívoco irá lhe procurar para o acerto de contas. As dívidas devem ser quitadas no tempo e no espaço,
Caso contrário, unirá as criaturas até o reajuste se efetuar. O direito de se vingar, de exigir a cobrança de seus débitos, é algo que ele julga ser de sua própria alçada. Ele age assim porque desconhece que o único com direito de nos julgar é Deus, e Deus não outorgou a ninguém esse direito. Desconhecemos toda a história que envolve vocês dois, mas seu inimigo se julga seu juiz implacável e deseja que a justiça seja feita. Ele já deve ter atentado contra sua vida outras vezes, sem sucesso, mas acredita que vai conseguir. Essa determinação é que se torna perigosa e exige de você todo o cuidado possível. Não sabemos como isso vai terminar, mas gostaria que você entendesse que a harmonia do universo depende de nossas ações positivas e construtivas. Faça a sua parte, haja no bem, e atrairá para si auxílio indispensável ao prosseguimento de suas tarefas. Nosso companheiro que ainda se sente preso ao passado terá também o auxílio da espiritualidade, pois nenhuma criatura de Deus fica desamparada. Aprendi uma lição muito importante em minha vida. Devemos pedir perdão todos os dias de nossa existência. Muitas vezes adquirimos desafetos por atitudes tão pequenas, talvez por nossa invigilância em nosso falar ou agir, que poderiam ser evitadas. Podemos ofender, mesmo que não tenhamos a intenção, contraindo dívidas desnecessárias que não teríamos se tivéssemos sido mais vigilantes. Para nos preservar de futuros compromissos de resgate, aprendamos a pedir perdão todos os dias. Talvez não saibamos a quem pedir, mas aquele que se sentiu lesado irá receber nosso pedido sincero e retirará a mágoa de seu coração, evitando que nossas dívidas se eternizem no tempo. Respondi a sua questão? Não, mas entendi o recado. Ficarei mais atento. Mas não sei se consigo fazer o que você me orientou, pois não sinto o desejo sincero de me desculpar. Não sei o que fiz, não me lembro de nada. Como posso pedir perdão por algo que nem sei se fui responsável? Quem garante que ele tem reais motivos para me perseguir? Luciano olhou com preocupação para Raul, pensando que sua jornada expiatória estava apenas começando e que só ele definiria o tempo que iria durar. Se persistisse com essa postura inflexível, talvez o sofrimento ainda perdurasse, deixando seu algoz radiante com as possibilidades de realmente conseguir seu intento. A vida tem dessas coisas. Temos tudo à nossa frente e, no entanto, fingimos não ver. Não queremos enfrentar o que está oculto em nós, porque a descoberta talvez denegrisse a imagem que idealizamos de nós mesmos, de criaturas perfeitas, dignas e corretas. Esquecemos que estamos ainda em processo de aprendizado. Encarar nossos erros, com coragem e honestidade nos garantirá que a correção se efetive em menor tempo. Luciano achou melhor encerrar a conversa, pois Raul já estava de posse de informações suficientes para conseguir entender o quadro atual de sua vida. Dependeria apenas dele o rumo que as coisas tomariam. Raul, não se esqueça de comparecer para tomar seu passe. No momento, é primordial que você se fortaleça de boas energias. Estarei aqui para meu passe, sinto-me muito bem com ele. Os dois se despediram após aquela intensa noite de emoções. Sozinho, Luciano fechou os olhos e entrou em sintonia com os mentores da reunião, que lhe trouxeram novas preocupações. Finalizou com uma sentida prece ao Pai, pedindo que amparasse aquele jovem e todos os que estavam a ele ligados. Ao sair da sala, estava com os olhos marejados, profundamente emocionado com o que lhe foi transmitido. Teria muito trabalho pela frente. 15. Novos problemas a enfrentar. Na saída da sala, Beatriz lhe aguardava. Olhou o semblante fechado de Raul, que parecia distante, isolado em seu mundo particular. Ia lhe perguntar algo, mas mudou de ideia. Talvez ele necessitasse de tempo para assimilar as emoções que sentira naquela reunião. A impressão era de que aquela noite havia sido destinada apenas a ele.
Beatriz sabia que ele não gostava de expor sua vida a estranhos, mas o relato de sua mãe comoveu a todos, inclusive o tocara profundamente. Talvez ele precisasse ficar sozinho e digerir toda a história. Queria muito conversar com ele, mas percebeu que não seria naquela noite. Helenita lhe fazia companhia e, ao perceber o estado de Raul, decidiu intervir. Raul, você deve estar cansado de tantas emoções. Se você não se importar, deixe que eu mesma leve Beatriz para casa. É meu caminho, e preciso colocar as fofocas em dia. Raul quase a beijou naquele instante, pois não iria conseguir sobreviver ao interrogatório que Beatriz iria fazer. Deu um sorriso amarelo para Beatriz, como se perguntasse se ela não se incomodaria de ir com a amiga. Ok, Raul. Dessa vez vou relevar, mas amanhã você não me escapa. Não pense que vai conseguir esconder algo de mim. Jamais faria isso com você. Você não desiste nunca, só que realmente estou exausto. Pode ir tranquilo, amanhã conversamos. Despediram-se carinhosamente, e Raul seguiu seu rumo de volta para casa. As duas amigas tinham muito a conversar de fato. Você é médium e nunca me falou nada. Como pôde esconder esse segredo de mim? Pare de fazer tantas perguntas, amiga. Vou lhe contar minha história, e você vai entender como tudo começou, pois acompanhou meus problemas anos atrás. Helenita recordou toda a sua história, das terapias ineficientes, dos medos crescentes que acometia repentinamente, e nada resolvia seu problema. Contou como chegou ao centro, por indicação de uma amiga de sua mãe. Seu primeiro contato foi com Luciano. Narrou com detalhes tudo o que aconteceu nos últimos anos e o quanto ela se sentia uma mulher renovada após o estudo e o trabalho, agora companheiros indispensáveis em sua vida. Ela trabalhava com Luciano no grupo fazia 2 anos, e confessou que foram os anos mais proveitosos, repletos de aprendizado. Só tinha que agradecer. Beatriz pediu que a amiga entrasse um pouco para tomarem um lanche em sua casa. Apesar do horário, Helenita aceitou. Ao entrar em casa, Beatriz estranhou a presença da mãe na sala àquela hora, parecendo estar lhe esperando. Cecília ficou muito feliz com a visita de Helenita, uma amiga muito querida de sua filha. Conversavam sobre assuntos triviais, quando a senhora percebeu que as amigas gostariam de ficar sozinhas. Ela se despediu da jovem, não sem antes fazê-la prometer que viria com mais calma em outra ocasião. Beatriz percebeu a mãe um pouco tensa, seus olhos se cruzaram e a jovem viu uma nuvem de preocupação em seu olhar. Tudo bem, mamãe. Alguma coisa aconteceu? Depois conversamos, minha querida. O assunto pode esperar até amanhã. Boa noite e não se esqueçam do tempo. Já passa das 10, e ficarei preocupada com Helenita ir embora muito tarde. Você sabe como é preocupação de mãe. Depois que Cecília se retirou, Helenita começou a explicar a finalidade daquele tipo de reunião, que não era apenas para estudo, mas também tinha caráter solidário. O foco das reuniões, explicou, é auxiliar companheiros que ignoram sua atual condição na espiritualidade e ajudá-los a resolver suas questões e pendências pessoais. É como um pronto-socorro, onde são ouvidas as queixas, são esclarecidos em suas dúvidas e orientados por qual caminho seguir, deixando para trás a vida de sofrimento que vivem. Ela tentava simplificar o máximo possível e ser objetiva e cautelosa com as informações. Não iria sobrecarregar a amiga, ainda iniciante da doutrina, com informações que ainda não estava apta a absorver. Já passei a você muitas informações, e o conhecimento não se adquire de uma só vez. Deve ser passado de forma gradativa para que possa ser assimilado e compreendido. Beatriz ouvia com toda a atenção as explicações da amiga. Entendeu o objetivo da reunião e ficou encantada com a forma como aqueles irmãos carentes recebiam ajuda.
Helenita esclareceu que nem sempre eles chegam lá por livre e espontânea vontade. Alguns retornam em outras ocasiões, quando seus corações se abrandam e se tornam mais receptivos ao auxílio. As duas conversaram sobre a entidade rancorosa que lá compareceu, completamente refratária a qualquer tipo de auxílio ou modificação de suas intenções. Beatriz ficou encantada com tantas informações. Entendeu as necessidades das encarnações problemáticas e repletas de dificuldades. A finalidade é para que possamos resgatar faltas, passar por experiências dolorosas e entender o sentimento daqueles a quem causamos tanta dor e que hoje se encontram como nossos verdugos, nos cobrando a quitação da dívida que contraímos com eles. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela entendeu o valor das palavras de seu pai, que sempre lhe dizia: antes de realizar algo contra alguém, coloque-se no lugar desse alguém e experimente o que sentiria. O que não queremos para nós não devemos jamais impingir a outro. Helenita, você me fez refletir sobre novos conceitos que eu jamais pensaria se não tivesse ido ao encontro dessa doutrina. Tenho muito que aprender, mas sei que existem esperanças para todos, até os mais endividados e culpados. Esse ponto é de fundamental importância. Jamais perder a fé na sabedoria e na misericórdia do Pai, que nos ama e só deseja que sigamos em frente, nos libertando de nosso passado de erros e equívocos. Sempre resta a esperança, filha da confiança e do amor incondicional desse que nos ama. Não existem casos perdidos para Deus, apenas casos mais demorados por força e ação de quem praticou tais delitos. Somos nós que retardamos a ajuda que um dia virá. É inevitável. O progresso irá acontecer para todos nós, mas precisamos fazer a nossa parte, colocando-nos receptivos a ele. Enquanto você participava daquela comunicação, sabia em algum momento quem ela era? Eu não conhecia Raul nem sabia de seu passado, mas quando ela chegou foi como se uma conexão se estabelecesse com ele, como se quisesse chegar perto dele, tocá-lo. A emoção foi imensa, e tive que me dominar para não comprometer a função que estava lá exercendo, a de intermediária entre os planos material e espiritual. Foi muito comovente sentir aquela mãe tão frágil ansiando pelo perdão de um filho. Percebi que a conexão se realizou de acordo com o proposto pelos dirigentes espirituais, senti que ele foi tocado, e essa era a finalidade maior. Ele precisava sair daquela zona de passividade e ceticismo e olhar a vida sob outro prisma, entendendo que o que presenciou não foi fruto de sua imaginação fértil. E os sentimentos que ele vivenciou, sentindo a presença de sua mãe, mexeram em seus conceitos abstratos e em suas crenças errôneas de que tudo acaba com a morte. Ele vai ficar confuso, talvez não queira falar sobre o que ocorreu, o que é natural. O tempo é fundamental nesses casos. Dê o tempo que ele necessitar e espere que ele fale sobre o ocorrido. Contenha sua impetuosidade e esteja disponível para conversar quando ele julgar conveniente. Ok, vou tentar, mas saiba que será um grande sacrifício para mim, falou Beatriz, dando uma risadinha. Mas quero vê-lo bem, seguindo sua vida, se equilibrando. Quero muito que ele seja feliz. De preferência a seu lado, não é mesmo? Já entendi tudo, minha cara. Ele é muito mais que seu amigo, não é mesmo? Beatriz narrou com detalhes a história de Raul nos últimos anos e, especificamente nos últimos meses, como sua amizade se fortaleceu nesse período, as perdas e reconquistas que ele vinha conseguindo dia após dia. Não escondeu nada, nem mesmo seu crescente afeto e o desejo de estar com ele a todo instante. Não sabia se era o caminho certo a seguir, mas seu coração a impulsionava a continuar. Em alguns momentos, sentia que ele desejava esse avanço, mas ficava receosa, com medo de se enganar novamente. Amiga, nosso coração sabe melhor do que nossa razão sobre o quesito amor, falou Helenita com carinho. Ele não se engana jamais,
E se você viveu experiências afetivas dolorosas, elas devem servir como aprendizado apenas. Eu já lhe disse que custamos a identificar o que é certo e o que é errado. Se ainda erramos, é porque não aprendemos ainda a lição. Deixe seu coração falar desta vez. O que lhe faz feliz? O que atrai em um homem? Lembre-se de que todas as suas investidas no passado foram conscientes. Você sabia qual o futuro de cada história que viveu e assim mesmo prosseguiu. Por que agiu assim? Talvez ainda duvidasse de sua intuição, que sempre a alertou, mas você nunca a seguiu. Você sabia que não era o melhor caminho e, assim mesmo, continuou para ver no que dava. Teimosia. Insegurança. Quem sabe, mas chega de raciocinar tanto e deixe fluir seus reais sentimentos. Minha intuição diz que você deve investir nesse rapaz, talvez um pouco problemático para o meu gosto, mas você adora esse tipo. Não fale assim que eu fico mais confusa. Deixe o tempo dizer o que devo ou não fazer. Vou acreditar nisso, mesmo sabendo que você intimamente já sabe o que vai acontecer entre vocês. Depois que a amiga foi embora, Beatriz custou a dormir naquela noite. Não conseguia parar de pensar em Raul, na sua história com a mãe e naquela entidade rancorosa e vingativa. Teve uma noite intranquila e acordou diversas vezes. Enfim, o dia raiou. Tinha dormido pouco, estava cansada e tensa. Desceu para tomar café e encontrou sua mãe já sentada, à sua espera. Não era uma boa hora, mas não podia deixar sua mãe ainda mais aflita, sem poder dividir algo que a perturbava. Tudo bem, mamãe. Aconteceu alguma coisa com Julinho? Fique calma, Beatriz, não tire conclusões apressadas e me escute com atenção. É sobre Julinho, sim, e estou muito preocupada com as notícias de sua terapeuta sobre ele. Beatriz já sentia um arrepio percorrer seu corpo, tentando adivinhar o que mais poderia estar ocorrendo. Ponto de exclamação. A terapeuta acredita que ele esteja com alucinações, provenientes de seu conturbado estado emocional. Ela acha que o médico deve aumentar a dosagem do remédio para que ele não tenha novamente um surto psicótico. Julinho disse a ela que o quarto está repleto de espíritos que o instigam a voltar ao vício e que não lhe deixam dormir. Diz ainda que ouve vozes, mandando fazer coisas que ele não quer, atormentando-o a maior parte do tempo. Falei com o médico, que sugeriu que fosse novamente internado para outra avaliação. Vamos ter muita calma, mamãe, você sabe o que ele pensa sobre internação. Nós lhe prometemos que ele ficaria conosco o tempo que fosse necessário. Não acho que ele esteja tendo alucinações. Creio que a terapeuta possa estar equivocada. O que você quer dizer como não são alucinações? Você tem uma explicação melhor? Eu não entendo mais do que ela, acho apenas que ela enxerga as coisas pela ótica da sua própria especialidade. Talvez ela veja como alucinação a possibilidade de que ele possa estar sendo vítima não dele mesmo, mas de entidades espirituais. Eu acredito que seu problema não seja apenas de ordem psíquica, mas também de ordem espiritual, coisas que eu sei que você não acredita, basta lembrar o que aconteceu na fazenda. Eu me lembro de você e papai conversando sobre isso, quando você dizia que ele tinha que tomar uma atitude rápida para que nós nos esquecêssemos do que realmente aconteceu. Simplesmente a atitude foi nunca mais retornar à fazenda. Por que você tem tanto medo de falar sobre isso? Por que não admite que o que aconteceu pode ter sido real e não invenção de duas crianças levadas? Jamais entendi por que você colocou a situação daquele jeito, sem ao menos nos escutar ou procurar entender o que possa ter acontecido. Aquela cozinheira me disse que Julinho ajudava os espíritos a encontrar um caminho de luz. Disse que ele tinha dons especiais. Tentei falar com você, mas nem quis me escutar, dizendo que aquilo era crendice de gente ignorante. Porque não pode ser a mesma coisa hoje. Porque ele não pode estar sendo vítima de uma obsessão.
Não é assim que se chama quando um ser do mundo espiritual assedia um ser do mundo corpóreo. A mãe olhou Beatriz com temor, procurando entender como ela sabia tanto sobre o assunto. Estava mais nervosa do que no início da conversa. Mamãe, estou frequentando um centro espírita que talvez possa nos ajudar com Julinho. Falei com ele sobre isso e percebi que ele se sentiu mais controlado e menos temeroso. Lembra-se daquela noite quando ele gritou feito louco? Eu sei que você estava lá ouvindo o que conversávamos. Do que você tem medo? Muita coisa mudou desde que comecei a tomar os passes. Me senti renovado e com mais esperanças de poder ajudar Julinho. Tenho certeza de que podemos ajudá-lo a se livrar definitivamente de seu problema. Não tome nenhuma atitude precipitada. Dê-me mais tempo. Julinho não teve mais crise alguma depois que conversamos. E se ele fizer alguma loucura nesse período? Como acredita que alguém desse lugar possa ajudá-lo se nenhum médico conseguiu essa proeza? Eles não são capacitados a tratar de um caso tão sério e complexo como o dele. Como você, uma criatura culta, inteligente, capaz de discernir entre o certo e o errado, é capaz de confiar em criaturas que não entendem nada de problemas psiquiátricos. Não quero acreditar que você foi buscar ajuda logo com essas criaturas fanáticas, que tudo atribuem a espíritos malévolos, como se fossem os causadores de nossos infortúnios. Beatriz permaneceu em silêncio, ouvindo o desabafo de sua mãe, que tentava demovê-la da ideia de buscar aquele tipo de auxílio. Não entendia por que ela oferecia tanta resistência a essa maravilhosa doutrina. A jovem se lembrou de que seu pai também ficava intrigado com o imenso pavor que a simples referência a espíritos causava em sua esposa. Tinha algo por trás desse pavor que talvez nunca saberiam. Não sei o motivo do medo incontrolável que você tem, mas pelo que me consta você nunca conheceu com exatidão o que essa doutrina é capaz de proporcionar aos que sofrem. Se um dia você me permitir, posso contar com mais detalhes o que já aprendi sobre sua origem e finalidade. Não é crendice, não é coisa do demônio, mas é uma doutrina séria, com propósitos elevados. E capaz, sim, de reverter quadros tidos como desesperadores ou perdidos, mas é preciso conhecer para poder argumentar. Não tire conclusões precipitadas por algo que suponham que ouviu falar da boca de criaturas que falam sobre o assunto com a opinião desprovidas de fundamentos. Cada caso é um caso, cada problema deve ser tratado com a seriedade que lhe compete. Não estou perdendo o juízo, confiando em criaturas pouco confiáveis a ponto de entregar meu amado irmão para ser cobaia de algum tratamento miraculoso, pois não acredito em milagres. Estou tentando entender por que tudo isso está acontecendo e como ajudá-lo. O que sei é que desde que comecei a tomar passes por ele percebi que está mais calmo, sereno e confiante. Ele não confiava em ninguém, mas decidiu dividir seus medos com a terapeuta, que acha que ele pode estar sendo vítima de alucinações. Não vou dizer que ela esteja errada, mas existe algo mais, e você também já percebeu. Cecília se encolheu na cadeira, sentiu-se frágil, sem forças para contrariar a filha. Sabia em seu íntimo que ela poderia estar no caminho certo, mas tinha tanto medo. As lembranças ainda a atormentavam, muitas vezes não conseguia dormir, mas não podia dividir isso com ninguém, nem mesmo com sua filha. Olhou Beatriz com os olhos lacrimejantes, sentindo que precisava dar essa chance à filha. Vamos aguardar mais algumas semanas, se é assim que você deseja. Só espero não me lamentar dessa decisão. Ficarei mais atenta ao Julinho na sua ausência e pedirei à terapeuta para incentivá-lo a falar mais sobre o que está acontecendo. Acho que poderá ajudá-lo a se libertar de seus temores. A filha envolveu a mãe num abraço amoroso, agradecendo a confiança. Já era tarde e seus compromissos profissionais a aguardavam. Despediu-se e rumou para o jornal, pois tinha muito trabalho a fazer na ausência de Paulo. No caminho,
Foi pensando sobre o destempero de sua mãe e sua irritação sobre a doutrina espírita. Sentia que havia algo mais, que sua mãe talvez nunca tenha contado nem a seu pai. Havia muitos segredos entre eles. Uma vez seu pai lhe disse: "Quem não tem segredos?" Beatriz sempre foi muito apegada ao pai, mais amoroso e próximo dela que a mãe. Já tinha se acostumado ao jeito distante e contido da mãe, sempre controlado e refinado. Pela maneira como ela reagiu naquela manhã, percebeu que algo a perturbava muito. Bem, não era hora de tocar no delicado assunto, pois sua prioridade era o irmão e precisava estar focada nele. Pensou em Raul. Como ele estaria se sentindo após a noite repleta de emoções. 16. Notícias alarmantes. Raul também não teve uma noite tranquila. Custou a dormir após todas as sensações vividas no centro espírita. Algo estava acontecendo em sua vida, justamente quando começava a juntar os cacos em que ela havia se transformado. Quando poderia imaginar ouvir novamente sua mãe? Aquilo realmente aconteceu? Como aceitar fatos que a própria razão não conseguia conceber? O que mais lhe intrigava era que seu coração lhe dizia que devia confiar em seus instintos e buscar as explicações possíveis. Mesmo ele, um crítico ferrenho das crenças religiosas que levam o homem a uma fé cega, não podia fingir que nada havia presenciado. Era difícil para ele acreditar em algo que não se vê e que talvez não exista de fato, mas seu coração lhe dizia que precisava se acalmar, pois só assim conseguiria ordenar seu pensamento. Dormiu pouco e não descansou o suficiente para encarar o novo dia à sua frente. Precisava se tranquilizar, pois toda a responsabilidade do jornal estava sobre ele. Tentou desviar sua atenção focando apenas no trabalho, organizando mentalmente sua agenda diária e as tarefas mais urgentes. Não gostava da parte administrativa, burocrática demais. Paulo incentivava a assumir outras responsabilidades, além de apenas escrever suas colunas, mas Raul sempre passava para alguém as tarefas desagradáveis. Em consideração ao querido amigo e chefe, procurava desempenhar suas funções com responsabilidade. O dia foi excessivamente longo, carregado de problemas. O encontro com Beatriz foi melhor que o esperado, pois ela apenas tratou de assuntos profissionais. No final da tarde, Raul recebeu uma ligação de Paulo, dizendo que estava indo para fora do país e que ele continuaria assumindo interinamente a direção da redação. Não sabia exatamente quanto tempo ficaria ausente, mas contava com Raul. Agora Raul tinha ficado realmente preocupado. O que estaria acontecendo com Paulo? Quando Raul chegou ao apartamento do amigo, percebeu que tinha todos os motivos para se preocupar. Paulo recebeu formalmente, bem diferente do amigo de sempre. "O que está acontecendo com você? Não tente me esconder nada, confie em mim." Paulo olhou o amigo com carinho. Não queria levar a ele mais problemas, além dos que já possuía. Mas sabia que não conseguiria esconder por mais tempo seu grave problema. Tudo aconteceu tão rápido que nem eu mesmo consigo acreditar no que vou lhe contar. Contou que pouco antes de Elisa desencanar, havia confidenciado a ela que estava sentindo fortes dores no peito. Ele seguiu o conselho de Elisa e procurou um cardiologista. Fez uma batelada de exames que nada a acusaram. O médico lhe recomendou férias, talvez fosse estresse em função das atividades intensas no jornal. Só que Elisa piorou, e não foi possível pensar em sair de perto dela. Com tanto sofrimento naquela época, nem parou para pensar em seus próprios problemas. Como a dor tinha diminuído, decidiu deixar para lá. Na semana passada, no entanto, a dor se agravou. Paulo voltou ao médico, que pediu novos exames. Os resultados, desta vez, não foram favoráveis. Foi diagnosticado que Paulo tinha um tipo de câncer no pulmão, em estado avançado e sem possibilidade de cirurgia, pelo menos inicialmente.
O médico o orientou a procurar um especialista nos Estados Unidos. Raul, estou morrendo. Acho que vou encontrar Elisa antes de você. Pare de falar assim. Você ainda não ouviu esse médico no exterior que pode lhe dar novas esperanças. Eu vou com você. E quem cuida da redação? Já decidi. Vou sozinho e você fica aqui cuidando de tudo para mim. E isso é uma ordem. Acho que ainda tenho certo poder, não é? Eu não posso permitir que você vá num momento tão delicado, sem a companhia de um amigo. Vamos encontrar uma alternativa. Não tente resolver meus problemas, Raul. Sempre vivi sozinho e eu sabia que um dia isso seria um problema. Não se preocupe e faça o que é necessário no momento. Cuide da redação como se fosse sua. Isso já me permite viajar em paz. Só não sei se já estou pronto para acertar minhas contas com aquele lá em cima. Pensei que tivesse mais tempo para conseguir resolver algumas pendências do passado, que até hoje não tive coragem de enfrentar. Talvez não conseguisse concluir as tarefas que se incumbira, mas teria que tentar. Sentia que precisava desabafar com alguém, e Raul era a pessoa certa. Apenas Elisa conhecia seus segredos, sua companheira de tantas histórias e tantas desgraças. A dor os conectara de uma forma tão intensa que não havia segredos entre eles, apenas companheirismo e cumplicidade. Como verdadeiramente um pai e uma filha. Mas ela não estava mais presente. Precisava tanto da presença dela a seu lado, mesmo que fosse para lhe dar a mão e dizer que tudo ficaria bem. Os dois amigos ficaram em silêncio, cada um tentando administrar as notícias alarmantes. Raul pegou uma bebida para tentar relaxar um pouco. Paulo se preocupou, pensando se foi uma ideia acertada e contar a Raul sobre sua enfermidade. Será que ele se manteria equilibrado após essa nova notícia? Junto com eles, porém, no mundo dos espíritos, Elisa a tudo assistia, acompanhada de seu fiel companheiro espiritual. Amava aqueles dois seres, cada qual de seu próprio jeito, e, se pudesse, tomaria para si suas dores, mas não é assim que a vida resolve suas questões. Cada um é responsável por suas escolhas, acertadas ou não, e tem que lidar com suas consequências. Ninguém pode viver a vida do outro, tampouco resgatar débitos que não lhe pertencem. A conta da vida deve ser paga por quem contraiu a dívida. Mesmo sabendo de tudo isso, ela estava muito triste com toda aquela situação. Sabia que Paulo tinha pendências a resolver antes de retornar ao plano espiritual, mas precisava assumir seus erros passados, enfrentando as consequências de suas ações mal avaliadas. Quanta dor já poderia ter sido resolvida se ele tivesse enfrentado seus fantasmas íntimos. Quanto sofrimento inútil ele próprio se impingiu pela culpa que carregava em seu coração.